Boa noite, amados, graça e paz da parte do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer, privilégio estarmos juntos para cultuarmos o Senhor nesta noite, para louvarmos e engrandecermos o seu nome, para cantarmos juntos, para nos doarmos a Ele, para ouvirmos e aprendermos um pouco mais com sua palavra, para convertermos os nossos corações mais e mais a Ele, para nos entregar totalmente ao Senhor. Queremos, neste momento, abrir este culto com uma palavra de oração. Vamos orar? Una o seu coração ao meu, vamos orar juntos. Pai querido, Pai de amor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Santíssimo és, Pai. Digníssimo, Pai, altíssimo é o Senhor. Ó Pai, nós queremos colocar as nossas vidas no teu altar, Pai. Queremos te exaltar, queremos te glorificar nesta noite. Vem receber este culto que fazemos a ti, prestamos a ti, Pai. Recebe-nos a nós mesmos no teu altar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor,
Queridos, nesses tempos pandêmicos de tribulação, nós temos a oportunidade de avaliar o que é realmente importante para nós, o que tem valor e é precioso. Sentimos falta de congregar, de abraçar os irmãos, de partilhar o amor fraternal que Deus tem derramado em nossos corações. Conhecemos o imensurável amor de Deus em João 3,16, e motivados por amor, o Senhor nos amou e nós precisamos amar uns aos outros. Gálatas 6:10 diz: enquanto temos tempo, façamos o bem, amemos a todos, principalmente os domésticos da fé. Uma das expressões de amor na Bíblia vem do grego filéu, o amor fraternal, o amor entre irmãos. Amar é mais que um sentimento, é uma atitude, exercício. Deus nos amou e entregou o seu Filho por nós. O projeto Filéu nos permite exercitar e transformar essa atitude em amor filéu, fruto da presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações, e é uma oportunidade de abençoar o irmão e de ser abençoado pelo irmão. Nesses momentos de crise, os cristãos podem fazer toda a diferença. Abrimos mão temporariamente de estar juntos, mas não abrimos mão de amar o próximo, principalmente os domésticos da fé. Já pensou nesse privilégio de ser usado pelo Senhor para, nesse momento pandêmico, em meio a tantas dificuldades, abençoar um irmão? Você vai poder fazê-lo. Por outro lado, você que ocasionalmente precisa de ajuda, já pensou na oportunidade que Deus te concede de ser abençoado por irmãos os quais o próprio Deus tocou no coração para te abençoar? Cada um de nós pode ser instrumento de Deus para a demonstração de sua graça, de seu amor e de sua misericórdia. Esse é o projeto Filéu, nascido por obra do Senhor nos corações daqueles que querem ajudar e abençoar um irmão doméstico da fé, disponibilizando tempo para orar com o irmão, disponibilizando conhecimentos profissionais, disponibilizando recursos materiais e, acima de tudo, exercitando o amor filéu, o amor fraternal. O projeto Filéu é temporário, tem duração prevista de 90 dias, podendo ser estendido se necessário, mas repito, é um projeto com tempo determinado, com começo, meio e fim, e não se confunde com as demais atividades e projetos regulares da igreja. O projeto busca atender e abençoar nossos irmãos mais vulneráveis nesse momento de pandemia. Eu convido você a participar do projeto Filéu, abençoando ou sendo abençoado, quem sabe ou sendo abençoado. Se você aceita esse convite, todas as mídias da igreja terão um link onde você pode clicar em um formulário e vai aparecer, você vai preencher ali, dizendo de que maneira você quer participar. Os zaps oficiais, Instagram, Face e as mídias sociais da igreja terão o link, e você é muito bem-vindo a participar, e eu espero em Deus que você participe, seja dando ou recebendo. Este é o momento de dízimos e ofertas, momento de retornarmos para o Senhor um pouco daquilo que Ele tem dado a nós. Você pode seguir aí as informações que estão no seu vídeo e participar desta obra. Eu queria reiterar o que eu disse nesta manhã. Hoje de manhã eu agradeci a todo o pessoal que tem tornado possível a manutenção deste trabalho. O culto no formato que nós estamos tendo é, obviamente, muito diferente e exige uma ginástica tremenda de muita gente, pessoal da mídia, os músicos, os cantores e o pessoal da Libra, exige de todos nós. Eu queria expressar profunda gratidão a todos aqueles que têm se voluntariado e têm ajudado na preservação dos cultos ao Senhor durante esse período de lockdown. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Então, tendo depositado os nossos dízimos e ofertas, queria agora orar com você, entregando
bens ao Senhor. Pai, recebe os nossos dízimos, recebe os nossos corações, porque nós entregamos com alegria a Ti em nome de Jesus. Amém. Cristo em ti se revelou.
Queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Nesta noite, nós vamos continuar a exposição sequencial que temos trabalhado já há muito tempo no Evangelho segundo Marcos. Eu queria pedir a você que está na sua casa que abrisse o texto santo e me acompanhasse, mantivesse aberto enquanto nós trabalhamos o texto. Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Marcos 6, a partir do versículo 7, diz assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Pai querido, Pai de amor, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes e nos dá entendimento da Tua palavra. É nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. É interessante que o texto fala, mais uma vez, sobre os 12. Você já parou para pensar no simbolismo dos 12? Qual a razão deste número? O texto diz que Jesus chamou os 12 para junto de si. Ele já fez essa chamada apostólica mais atrás, mas vale a pena recapitular a razão dos 12. Em primeiro lugar, os 12 patriarcas, que correspondiam às 12 tribos de Israel, estavam sendo agora substituídos pelos 12 apóstolos, que correspondiam à nova Israel. Jesus nomeou uma nova liderança para o reino que ele estava inaugurando. No milênio, os 12 apóstolos, Judas excluído, Matias incluído, governarão as 12 tribos de Israel, conforme lemos em Mateus 19, 28. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, disse Jesus, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lemos em nosso texto que Jesus envia os apóstolos em uma missão. Esta é a 4ª fase do treinamento ministerial daqueles que seriam porta-vozes do Evangelho quando Jesus terminasse o seu ministério terreno. Na primeira fase, vocês lembram? Esses que agora são 12 apóstolos, esses estavam no meio da multidão. Logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, conforme lemos em Lucas 4,15. Ainda nesse período inicial, lemos em Lucas 4,42 que as multidões o procuravam, pedindo que ele não se ausentasse. Nessa época inicial, esses que vieram ser os 12 apóstolos eram apenas admiradores, tempo parcial. Em um segundo momento, Jesus chama esses admiradores de tempo parcial para ser discípulo tempo integral. É uma segunda fase. Após o ministério na Judéia, omitido por Marcos, lemos que Jesus, já na Galileia, chama, por exemplo, Pedro, André e Tiago para serem pescadores de homem. Marcos 1, 16 a 20. Nesta segunda fase, como disse, eles passam da categoria de tempo parcial para tempo integral, seguindo Jesus. A terceira fase é a chamada ao apostolado. Aqui, entre vários discípulos, Jesus chama 12 para estarem próximo dele, conforme lemos em Marcos 3, 13 a 19. Versículo 13, 14a diz:
nomeou 12 para que estivessem com ele. E que efeito teria essa separação desses 12 homens, né? Que efeito tremendo teria essa convivência estreita com Jesus desses 12 homens. 3 anos e meio depois desta chamada, lemos em Atos que as autoridades religiosas, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, toda a cúpula de líderes de Israel se maravilhavam diante dos homens simples que haviam convivido com Jesus. Lemos isso em Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro, eles é a liderança. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tiveram conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vale um parêntese. Quando a gente caminha com Jesus, a gente cresce em sabedoria. Quando caminhamos com Jesus, nós crescemos em conhecimento, crescemos em mansidão, crescemos em humildade, crescemos no poder de Deus. A quarta fase, que é a fase que nós lemos aqui, no nosso texto de Marcos 6, 7 em diante, nessa quarta fase, esse grupo de apóstolos é enviado para pregar e realizar sinais milagrosos por toda a Galileia, conforme lemos no versículo 7, Marcos 6, 7, reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Até o momento, Jesus é o único pregador. Até o momento, só Jesus faz todo o trabalho de pregação do reino de Deus. Dora em diante, os 12 apóstolos seriam também pregadores do Evangelho. E a quinta e última fase, como curiosidade, é quando Jesus manda seus apóstolos ao mundo todo, como lemos em Atos 1:8. Receberão poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí estão as 5 fases distintas do chamado ministerial que Jesus fez aos 12. Lemos uma outra coisa que nos chama a atenção, é que Jesus envia de 2 em 2. Notaram isso? Jesus os chama e os manda em dupla. Temos aqui uma diferença marcante entre a antiga e a nova aliança. O ministério na antiga aliança era, no geral, solitário. Arão podia falhar miseravelmente, Moisés continuava inabalável. Elias ministra solitariamente, embora houvesse outros 5.000 que não dobraram o joelho a Baal. Elias nem sabia quem eram essas pessoas, não havia comunhão ministerial. Eliseu é profeta solitário, como foram Samuel, Natã, Isaías, Jeremias, Amós e todos os demais obreiros, todos os demais ministros do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, os obreiros trabalham em comunhão, em pares. Assim é com Paulo e Barnabé. Assim também é com Barnabé e Marcos. Assim é com Paulo e Timóteo e os demais apóstolos. Há uma lição prática aqui para mim e para você. Há uma lição que nós podemos aprender. O ministério nunca deve ser exercido de forma monárquica, mas sempre colegiada. O pastor deve ter sempre um colegiado do seu lado, que ministre com ele, e, se possível, também um conselho, dependendo do tamanho da igreja, pois é na multidão dos conselheiros que emerge a sabedoria, como lemos em Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O ministério, afinal, envolve uma batalha espiritual, e os conselheiros, o colegiado, o grupo que acompanha o ministro, faz um papel essencial na vitória, como lemos em Provérbios 24, 6. Com conselhos prudentes tu farás guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Resumindo, o modelo ministerial que Jesus estabeleceu, de 2 em 2, implica que nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum obreiro deve trabalhar completamente isolado. Ele sempre deve estar acompanhado
de pelo menos uma outra pessoa. Qual seria a função dessas duplas enviadas por Jesus? Jesus os envia de 2 em 2 para uma determinada tarefa, correta? Qual seria a tarefa em pauta? A função que está claramente listada na passagem paralela. Se você deixar um dedo aí em Marcos 6 e avançar para Lucas 9, 2, você vai ver a função explicitamente elencada. Lucas 9, 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Está aí a função deles. Eles deveriam anunciar a chegada do reino de Deus, assim como Jesus havia anunciado. O reino de Deus é a salvação em Cristo Jesus, o Messias de Israel. A cura dos enfermos é uma das marcas que confirmaria que a mensagem deles era autêntica. Nosso texto de Marcos 6, 7 fala de uma outra marca, qual seja a autoridade sobre espíritos imundos. Por sinal, vale a pena conferir o texto paralelo de Lucas 9, 1, que fala de ambas as marcas. Tendo Jesus invocado, Lucas 9, 1, tendo Jesus invocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Então, o sinal de autenticidade apostólica, de que eles eram mensageiros, verdadeiros apóstolos do Senhor, comissionados por Jesus, era pelo menos 2 coisas: cura de enfermidades e expulsão de demônios. As marcas sobrenaturais do apostolado ficam ainda mais claras na outra passagem paralela, se você quiser abrir em Mateus 10, 1 a 8, ali está elencado as marcas do apostolado. Mateus 10, 1 e versículo 8 também. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de enfermidade. Curem os enfermos, versículo 8. Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. De graça receberdes, de graça dareis. O apóstolo Paulo fala sobre as marcas sobrenaturais do apostolado em 2 Coríntios 12, 2. Diz o apóstolo Paulo: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Note bem, querido, preste bem atenção. Essa autoridade foi dada somente aos apóstolos do Novo Testamento. Quando vemos hoje os apóstolos modernos utilizando o título apostólico, constatamos que há uma grande diferença entre os apóstolos de Jesus e os apóstolos modernos. Por sinal, me parece que muitos dos apóstolos modernos buscam títulos para exercer uma autoridade que não possuem. Os modernos apóstolos começaram a aparecer em meados do século XX. Hoje o mundo evangélico está cheio deles. Não existia apóstolo 50 anos atrás. Isso é um fenômeno recente e me parece que é muito mais uma tentativa de se autoelevar, de se conferir um alto poder que se não dispõe. Continua olhando na tua... Volta lá para Marcos 6 e olha os versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9 nos mostram as instruções daquele grupo de apóstolos de Jesus. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Um ponto de aparente contradição é que enquanto Marcos relata que eles poderiam levar um bordão e calçar sandálias, na passagem paralela de Mateus 10, 9 e 10, diz que não era para levar bordão e nem sandálias. A primeira vez que eu olhei, isso me saltou logo os olhos. Uma aparente discrepância,
uma aparente contradição? Ouça o que diz Mateus 10, 9 e 10. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões. Essa aparente discrepância é resolvida quando entendemos que Mateus está relatando que não se deve levar bordão e sandálias extras. Que se usava um bordão também para carregar, além do bordão de mão, que você usava para caminhar, era comum se usar um bordão no ombro para carregar mantimento ou bagagem. É este bordão extra que Mateus se refere aqui. O ponto central é que Jesus está falando que eles deveriam levar apenas a roupa do corpo e nada mais. E com isso eles deveriam aprender a dependência de Deus. Os apóstolos deveriam aprender a confiar no Senhor, a confiar na provisão do Senhor. Aquele estilo de vida que Jesus estava colocando sobre eles era temporário. Eles estavam passando por um teste. Tanto isso é verdade, note bem, que algum tempo depois, não sabemos quantos meses, se um ano depois, mas algum tempo depois desta missão que Deus está dando em Marcos 6, nós lemos as seguintes palavras em Lucas 22, 35 e 36. Jesus se referindo a essa missão do passado. Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei de 2 em 2, sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Mas Jesus lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também saco de viagem. E se não têm espada, vendam sua capa e comprem uma. Em outras palavras, no curso normal da vida, nós devemos aprender a depender do Senhor e, ao mesmo tempo, sermos prudentes e precavidos. Não há nenhum problema em se fazer planos, ser precavidos. Aqui também, nesse versículos 6 e 9, essas instruções, nada levem pelo caminho. Há aqui também uma similaridade entre a atitude que Jesus exige dos apóstolos e a atitude que Deus exigiu dos filhos de Israel quando saíram do Egito. Lembram deste episódio? Lemos a atitude deles, que Deus os recomendou em Êxodo 12, 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. A atitude aqui é de despojamento de coisas secundárias e prontidão para a tarefa à mão. No caso dos israelitas, ex-escravos, eles deveriam ter pressa para abraçar seu novo status de povo liberto da escravidão. No caso dos apóstolos, eles deveriam ter pressa para libertar as pessoas da escravidão espiritual em que se encontravam. O verso 10 do nosso texto, Marcos 6, 10, traz ainda outra ordem aos apóstolos. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Naquela época e naquela cultura era comum que quando um visitante chegava em uma vila, todos os habitantes do local desejavam convidá-lo. Havia uma rígida etiqueta nesse procedimento e envolvia muita ostentação e bajulação para o visitante. Quando essa tradição de hospitalidade não era seguida, surgiam ressentimentos e até brigas entre os habitantes da vila. Essa cultura de hospitalidade consumia muito tempo, com superficialidades e amenidades, o que prejudicaria o sucesso da missão que Jesus havia mandado. Vale ressaltar que Jesus havia enviado os seus apóstolos para uma missão, e não para participarem de banquetes e festas, mas sim para proclamar o reino de Deus. Consequentemente, ao chegar na vila, aquele local que fosse escolhido inicialmente, eles deveriam se contentar com as acomodações providas pelo anfitrião e não ficar mudando de casa em casa. Lemos ainda palavras estranhas no versículo 11,
Marcos 6,11. Se em algum povoado vocês não forem recebidos, nem ouvidos, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. O que significa isso, querido? A mensagem do Evangelho é tanto de salvação como de condenação. O ato de sacudir o pó das sandálias era comumente praticado pelos judeus quando eles atravessavam a fronteira de uma terra pagã e adentravam de novo Israel. Era um sinal, era uma forma de se desassociar de qualquer local impuro. Esse gesto, por exemplo, é repetido por Paulo e Barnabé quando consideraram os judeus de Antioquia nada melhor do que pagãos. Lemos em Atos 13, 49 a 51. Atos 13, 49 a 51. A repetição, apenas um exemplo deste ato de sacudir o pó. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos seus pés em protesto, em testemunho contra eles, e foram embora para Icônio. Os apóstolos tinham uma mensagem preciosa a compartilhar com a nação de Israel. Caso eles recebessem a mensagem, esses que recebessem fariam parte do reino de Deus. Porém, caso desprezassem a mensagem preciosa, eles seriam condenados. A passagem paralela de Mateus 10, 14 e 15 fornece um relato completo das palavras de Jesus. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amados, o Evangelho é muito sério. Não podemos brincar com esta mensagem. As pessoas recebem vida eterna ou inferno eterno, baseado com as suas respostas que dão a essa mensagem. Isso é uma lição prática tremenda que nós temos diante de nós. A seriedade do Evangelho. Sacudam a poeira do pó. Sacudam a poeira da sandália. Nos últimos 2 versículos do nosso texto, temos a confirmação apostólica da verdade da mensagem através do exorcismo e curas, além da condição de recebimento da mensagem, qual seja arrependimento de pecados. Lemos em Mateus 6, 12 e 13. Mateus 6, 12 e 13. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O arrependimento é a condição número 1, a primeira condição para se receber a mensagem do Evangelho. A porta de entrada do reino de Deus é o arrependimento. As primeiras palavras que saem da boca de Jesus, em Marcos 1,15, são as seguintes: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Lucas 24, 46 e 48, Jesus encerra seu ministério, dizendo qual era a missão dos seus apóstolos. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Por que eu estou lendo essas 2 passagens? Porque a gente vê que Jesus abre o seu ministério e fecha o seu ministério ensinando arrependimento, a necessidade do arrependimento. Após pregar seu primeiro sermão no Pentecostes, o povo perguntou a Pedro como eles deveriam responder à mensagem que Pedro havia pregado. Lemos a réplica de Pedro em Atos 2,38. Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus.
falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo sintetiza sua mensagem em Atos 20, 21. Diz ele: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma lição preciosíssima também aqui, uma outra lição que tiramos desse texto. A primeira lição que nós tiramos é que o evangelho é muito sério e o destino eterno das pessoas está em jogo. E a segunda lição aqui, a necessidade de se pregar arrependimento. Eu fico preocupado às vezes quando vejo pessoas que dizem que vão evangelizar e apenas falam sobre o amor de Deus. É verdade que Deus nos ama, mas Deus também espera arrependimento de nós. Não existe conversão sem arrependimento verdadeiro. Eu preciso desistir dos meus pecados e colocar a minha confiança em Deus para entrar no reino dos céus. Você já se arrependeu do seu pecado? Você que me ouve, você que está me acompanhando pela internet, esse sinal está chegando até a sua casa. Essa palavra é especial a você que não é crente em Cristo Jesus. Primeiro, o evangelho é muito sério. Não é brincadeira. O seu destino está em jogo. Você não quer que a mensagem que chega nos seus ouvidos e está tocando no teu coração seja recusada. Você deve abraçá-la, porque o seu destino na eternidade está diante de você. Em segundo lugar, para que você receba essa mensagem, você precisa se arrepender dos seus pecados, mudar sua atitude em relação a Deus, se voltar dos seus pecados e abraçá-lo como seu Salvador e Senhor. Faça isso hoje à noite, em nome de Jesus. Amém.
Amados, chegamos ao final de mais um culto. Desejo a você uma excelente semana. Que o Senhor te dê paciência, que o Senhor te dê graça nesses dias que estamos confinados. Que o Senhor nos forge, Forge o nosso caráter, que possamos aprender alguma coisa que o Senhor está nos ensinando, coisa nova, principalmente paciência. Queria te encorajar também a ajudar em casa, ajudar a tua esposa, filho, ajude sua mãe, seja bênção nesse período dentro da sua casa. Vamos encerrar o culto com a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça bendita, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso bendito Redentor, e a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco durante esta semana, até nos encontrarmos outra vez. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.